Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e eu quero conversar com os senhores a pedido dos nossos alunos, dos nossos espectadores, sobre os vistos de trabalho para os Estados Unidos. Então, esses vistos que normalmente recebem a sigla inicial EB, né, são até do 1 ao 5, esses vistos te dão permissão para trabalhar e um green card, uma residência permanente nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou conversar sobre a primeira categoria, o EB1, visto de preferência de trabalho para pessoas que têm uma habilidade extraordinária. Uma habilidade extraordinária, tá? Se você gosta dos nossos vídeos, curta nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, toca o sininho para que quando a gente gravar um novo vídeo, você já postar um novo vídeo, você recebe aí a sua comunicação. Quanto mais pessoas no nosso canal, mais vídeos a gente consegue produzir. Vamos a ele então, visto EB1. O visto EB1 é um dos vistos mais, vamos dizer assim, menos exigências, você não precisa para parte dele uma proposta de emprego nos Estados Unidos, basta você demonstrar a sua habilidade extraordinária, mas por sua vez é um visto que a imigração faz uma análise muito rigorosa da documentação apresentada. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que possuem uma habilidade extraordinária. Esse visto possui 3 categorias distintas. Então vamos lá. Então, a pessoa pode ser elegível à imigração baseada no emprego de primeira preferência, que é o EB1, né? Habilidade extraordinária, se ele demonstrar esta habilidade extraordinária, essa é a primeira categoria, for um professor ou pesquisador destacado, ou um executivo ou um gerente de multinacional. Então tem 3 categorias distintas e eu vou explicar cada uma delas. Primeira delas, uma pessoa com uma habilidade extraordinária. Vamos lá. Então, o que tem que demonstrar e a legislação nos obriga? Então, que você tem uma capacidade extraordinária em ciências, artes, educação, negócios ou atletismo, por meio de premiação nacional ou internacional. Então, um reconhecimento nacional ou internacional. E essas realizações devem ser reconhecidas na área que você está solicitando, no seu campo, com uma extensa documentação. O EB1 foi o visto que eu solicitei aos Estados Unidos, que inclusive foi aprovado. Só para ter uma noção, o meu processo tem em torno de 700 a 1000 páginas. Eu tenho 12 livros, tenho trabalhos acadêmicos, fui professor de avaliador de pós-graduação, de graduação. Enfim, tem uma extensa documentação, o seu currículo, as suas realizações profissionais. É algo bastante trabalhoso. Só para organizar essa documentação foram mais de 6 meses de trabalho, né? E não precisa, agora tem uma grande vantagem, não precisa de uma oferta de emprego nos Estados Unidos. Basta você demonstrar, através de um personal plan, que você tem interesse de continuar nos Estados Unidos aplicando esta habilidade extraordinária que você adquiriu de acordo com o tempo. Joia? Agora, como é que você prova esta habilidade? A legislação prevê 10 critérios e você tem que preencher pelo menos 3 critérios para que você seja hábil a esse visto. Então, vamos passar rapidamente os critérios só para você visualizar. No meu caso, eu preenchi 5 critérios dos 10. Então, prova de recebimento de um prêmio nacional ou internacional de reconhecimento da excelência desse profissional. Evidência de participação em associação no campo que exige realizações extraordinárias. Então, ser membro de uma associação do qual o ingresso exige uma realização extraordinária. Joia? Evidência de material publicado sobre você em publicações profissionais
ou comerciais importantes ou em outras mídias importantes. Então tem que demonstrar que você está sendo citado, olha, o professor fulano de tal, assim, assim, assado, conforme diz o professor fulano de tal, numa mídia ou em trabalhos acadêmicos, né? Evidência que você julgou o trabalho de outros profissionais no seu campo, seja individualmente ou em banca. Evidência de contribuições científicas, acadêmicas, artísticas, atléticas ou relacionadas a negócios de grande importância. Então, dentro do seu campo de solicitação. Prova de autoria de artigos acadêmicos em publicações profissionais ou comerciais importantes ou em outras mídias. Então, você tem que demonstrar os seus artigos acadêmicos. Evidência que o seu trabalho foi exibido em exposições ou mostras artísticas. Claro, mais voltado esse critério a artistas. Evidência que seu desempenho em um papel de liderança ou crítica em uma organização. E aí, evidência de que você recebeu um alto salário ou uma outra remuneração significativamente alta em relação às pessoas do seu campo. E a evidência de sucessos comerciais nas artes cênicas. Agora, tem até uma outra situação que se você recebeu uma conquista única que é internacional, um Pulitzer, por exemplo, um Oscar, uma medalha olímpica, um Nobel, aí você não precisa demonstrar esses 3 elementos. Interessante, não é mesmo? Bem legal. Então esse é o primeiro requisito. A segunda tipo de pessoa que pode solicitar a habilidade extraordinária é o específico em relação a professor ou pesquisador destacado. Então, nessa situação, tem que demonstrar que você tem um reconhecimento internacional pelas realizações extraordinárias no campo acadêmico. Isso é focado para pesquisador ou professor. Tem que ter pelo menos 3 anos de experiência no ensino ou pesquisa na sua área e deve ingressar nos Estados Unidos para dar continuidade a essa pesquisa ou essa área acadêmica dentro de uma universidade ou uma instituição de ensino superior. E nesse caso você tem que incluir documentos e uma oferta de emprego nos Estados Unidos para continuar essa pesquisa. Os critérios que para o professor ele altera um pouquinho. Então olha lá. Prova de recebimento de prêmios ou realizações extraordinárias, evidência de uma associação que exige de seus membros uma realização extraordinária, evidência de um material publicado sobre a sua linha de pesquisa ou sobre os seus artigos, né, dentro da área acadêmica, evidência de participação em painel ou individualmente como julgador, como juiz do trabalho de outras pessoas, evidência de contribuições originais de pesquisas científicas ou acadêmicas. Então, por exemplo, um pesquisador, você que é professor de uma universidade, você tem que publicar artigos, doutor, por exemplo, você tem que publicar pelo menos 3 artigos inéditos, isso aqui é o que vai contar. E prova de autoria de livros ou artigos acadêmicos em periódico acadêmico com circulação internacional na área que você está solicitando. O terceiro tipo de pessoa que pode solicitar esse visto de habilidade extraordinária é o gerente ou executivo de multinacional. Mas aqui é um critério bastante importante. Quem vai solicitar é a empresa. E esse executivo, então olha, existem critérios para isso. Primeiro, esse executivo tem que estar trabalhando nessa função de gerente ou executivo por pelo menos 3 anos antes da data da petição. Então, tem que demonstrar que ele está trabalhando. Há pelo menos 1 ano na empresa, porque você está, na verdade, transferindo esse gerente, não é o L1, não pode confundir com o L1, mas ele está transferindo. E esta empresa tem que ter pelo menos 1 ano de negócio nos Estados Unidos. Então, na realidade, isso é um critério bem específico para multinacionais que têm operação fora dos Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos. Então, pelo menos 1 ano ela tem que estar fazendo operação, seja ela afiliada ou uma subsidiária. Aquele
gerente da multinacional tem que ter trabalhado nessa função por pelo menos 3 anos e pelo menos 1 ano nesta companhia, fora dos Estados Unidos. Okay? E aí ele pode solicitar esse visto de EB1 para este gerente ou executivo de multinacional. Bom, senhores, basicamente esse é o EB1. Espero ter clarificado suas dúvidas. Volto a dizer que o grande importante do nosso trabalho é demonstrar para vocês quais são os critérios legislativos, quais são as opções de vistos que existem para a legislação específica. Agora, para o seu caso específico, você tem que contratar um advogado americano que vai fazer uma análise do teu currículo para visualizar se você se encaixa ou não dentro dos critérios normativos. A nossa ideia é sempre trabalhar de uma questão genérica, geral da legislação. Tranquilo? Fácil, médio ou difícil? Facílimo. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!